Estamos ao vivinho, em breve ao vivaço. Ao vivinho. Em instantes estaremos ao vivaço. Ó, ao vivinho. Ao vivinho. Ao vivinho. Aqui agora, o que eu vou fazer? Ah, tá. Top. E agora, ao vivaço. Ontem ficou assim, né? Começou devagarinho, depois foi embalando. Eita, quando viu. Mulheres que edificam, obrigado pelo bastões. Foi aumentando a velocidade. Quando fui ver, tava naquela alegria, com diversão compactada. Foi interessante ontem. Mas o importante é o hoje. Obrigado, Brennan, por curtir a transmissão. São duas transmissões diferentes, por isso que eu estava ao vivinho, agora eu estou ao vivaço. Agora os dois estão ao vivos e a cores. Aqui com Brennan e Maria Amaro Farias, Sandro chegando na área. Ah, aqui ó. Opa! Quem lança aqui foi FC Coins. Eu vi que tinha algum lugar ali. Eu não lembrava qual que era o rolê. Mas eu vi, quando eu cliquei para compartilhar, apareceu ali ao vivo e a FC Coins. Eu falei, não lembro. Mas eu lembro que eu não sei. Obrigado, Brennan, pela constante curtida. Pela curtida constante. Precisa de conselhos? Diga para mim o que deseja. Se eu for capaz, lhe daria uma direção. Se eu não for capaz, vou avisar que não sou. Oi, Fábio Pereira. Faz parte das minhas funções de trabalho que estou fazendo agora. Mas agradeço pela sua pergunta. Te pergunto a mesma coisa. Nessa hora, passando na live perguntando sobre as pessoas, eu acredito que tá na hora de arranjar uma atividade para você fazer. Mas eu gostei da sua pergunta. Gostei. Prossiga. Estou encanado desde ontem, porque ontem de madrugada eu vi 2 seres no meio do mato. Elucide um pouco mais sobre esse fato. Obrigado, Brennan, pela curtida. Elucide um pouco mais. Para a gente conseguir se contextualizar. Porque por enquanto a única coisa que eu e o Brennan temos é o seu relato de que viu alguma coisa no meio ao mato. Dê mais detalhes. Se você estava sóbrio, tinha visto algum filme recente, estava cismado já anteriormente com alguma coisa, de repente estava tudo bem, sóbrio, olhou o mato, tem 2 seres. E fique tranquilo, que independente de se eram pessoas, se eram espíritos, ou se não era nada, se era um reflexo da sua... não vai mudar nada. E de qualquer forma, já tendo elucidado, qual aconselhamento você deseja? Tipo, era umas 2 da manhã, eu não estava sóbrio, mas eu tenho certeza que pareciam duas pessoas. Não estava sóbrio, isso é um ponto importante. Eu tinha bebido alguma coisinha, aí eles ficaram me olhando e eu me retirei do local. Ok, agora eu me contextualizei. 2 da manhã, bebidinha, olhou o mato, 2 pessoas, pá, você se retirou. Ok, e qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Ninguém sabe mais o que é isso, né? A pergunta. Caramba, eu já consigo dizer. Não, antigamente, igual os meus pais e meus avós. O que é antigamente? Caraca. Brain falou, não tenha medo, se fosse para te matar,
O que mais te observa já tinha te matado. Verdade. Fique tranquilo, Que a questão agora é qual é a pergunta. Ele já relatou um fato, achei curioso e interessante isso. E a princípio eram 2 pessoas. Mas qual é a pergunta? Qual a pergunta? Me senti amedrontado e intimidado, pois eles ficaram me olhando pra mim. Ah, tá. Pareciam pessoas, mas não eram pessoas. Mas e qual é a pergunta, exatamente? Entendeu a parada? Essa você, por enquanto, fez afirmações, né? E qual é o seu que é o que, exatamente? De todo modo, obrigado, filha da Barbie e do Ken. Obrigado pelo bastão. Fica tranquilo. Porque o que acontece? Tem algum risco de trazer isso para casa? Bom, pensa comigo uma coisa. Os nossos olhos... Olha que viagem que eu vou fazer agora. Os nossos olhos... Mano, eu sou meio como parece, esqueci o nome, fugiu da língua. Pensa comigo uma coisa. Seja quem tem o que o cristianismo já vai chamar de discernimento dos espíritos, ou que em religião de matriz africana vai falar de mediunidade, ou não importa. Talvez, quem sabe, é só pensar o seguinte: nossos olhos, eles não captam tudo que está à nossa volta. Mas se você aumentar muito o volume, ou seja, botar um microscópio, você consegue enxergar outras coisas, né? Existem algumas pessoas que têm uma regulagem óptica diferente e vê algumas coisas mesmo, que não, para mim, são fenômenos físicos, mas tudo bem. E o Brené falou uma coisa importante: problemas mentais, falsos amigos, amor falso e pessoas são bem mais perigosas do que qualquer coisa que você esteja vendo aí. Tá? Primeira coisa, se preocupe com os vivos. Segundo, o tempo todo na sua volta existem vários possíveis universos, dentro de casa ou fora dela, que a gente não consegue enxergar e não percebe. Mas, acima de tudo, é influenciado pelas pessoas que a gente anda. E a vibração, e eu estou falando como algo físico, tá? A vibração física de um ser humano, pode ver que a pessoa chega e a gente fala assim: caramba, chega, o clima ficou pesado. Ou ao contrário, não, fulano veio aqui, chegou, como é que ficou leve, né? Ele vem, tem um alto astral maneiro. É uma influência vibracional. E eu estou falando de campo físico, eu sou muito cético quanto a essas coisas. Mas vou me ater, como vocês estão falando, de um ponto de vista mais espiritualizado, mesmo que fosse. Cuida um pouco mais com quem você está andando, garotinho. Esse é o conselho. O Brené falou: ser espiritual está ali, mas não é que mexe com eles. Só cobram. Realmente foi sinistro, com a gente falando. Aí depois o Brené falando: já tive coisa pior, verdade. Entendo o que você está dizendo. A FC Coins, o clima ficou pesado, eu estava com mais uma pessoa também. Pois então, vou fazer uma pergunta então, que ele tem a ver com a análise, mas ele entra nesse campo vibracional. Qual é a característica dos 3 amigos ou amigas que andam mais próximo de você? Como é que você definiria, se você fosse falar 3 qualidades e 3 defeitos desses 3 amigos aí, para poder te mostrar uma coisa? É um negócio bem interessante, que é um termômetro que é usado na psicanálise, mas ele também é usado na espiritualidade, seja ela cristã ou não, seja ela de outras denominações um pouco mais esotéricas. Vai ser o mesmo termômetro, só que vai usar a ferramenta com um ponto de vista diferente, mas vai para o mesmo lugar. Viu que estava acabando com aquela pessoa? Futebol histórico, fala comigo, conte comigo, obrigado por compartilhar. Futebol histórico lançando beijos aí, desse jeito. Provavelmente é robô, mas a gente averigua. Então, fala pra mim, EAFC Coins. Pode ser uma qualidade de cada vez. 3 qualidades e 3 defeitos. Eu só tenho pessoas ruins do meu lado. Bom, então quanto à matemática, EAFC Coins é perigosíssima. Porque olha só, pensa comigo. A psicanálise e o coach hoje, a psicologia vai dizer que nós somos a média das 6 pessoas que a gente mais convive. Você fala que só convive com pessoas que são lixo e que são pessoas ruins do seu lado.
O cristianismo vai dizer: me diga com quem andas, que te direi quem és, tanto em Provérbios quanto depois no Evangelho. Então, como se fosse um espelho energético, aí mesmo no ponto de vista de outras denominações mais esotéricas, ou da própria psicologia, da psicanálise, é bom você rever os seus conceitos, porque nós somos as nossas escolhas, a maneira que fomos criados, aquilo que a gente se alimenta, observa e vê, as pessoas que a gente convive, os amigos que a gente caminha. E o Brené ainda falou: você ainda chama de amigos? É perigoso o que você está relatando. Nós somos um pouco daquilo que a gente absorve na internet, na TV, na mídia, um pouco do que a gente fala, do que a gente faz. Nesse emaranhado, a sua escolha foi a primeira coisa que eu disse, porque ela é fatal. Ela que vai determinar. Obrigado, Brené. Realmente, lançando os 2 escalas em cima. Que quando usamos droga vem... O EAFC Coins, como eu disse anteriormente, eu sou cético, mas eu não deixo de acreditar que possa existir isso que você está perguntando. A pergunta para quem está aqui na live de cá, que não está vendo o que a pessoa está escrevendo da outra live, ele perguntou: tu acredita que quando usamos drogas, vem espíritos maus no nosso lado? Acho que o mais perigoso é a droga em si e esses amigos que você tem andado, né? Eles são bem mais perigosos do que espíritos malignos. Fique tranquilo. Agora, abrindo a possibilidade de existir esse lado, sim. Se é que existe. Só que, se existe, não estão vindo por causa disso. Se existe, não é esse o ponto. E sim vai se aproveitar do momento que você está abrindo um precedente. No cristianismo vai falar brecha. Em outras religiões, talvez um pouco mais esotéricas, vai dizer que você está chamando eles. Você que está chamando. Entendeu? Para poder ele consumir junto com você. Ah lá, o Coins falou algo parecido. Lúcia, agora, sendo um pouco mais humanista, digamos assim, mais na área da análise, o importante é, se tem uma coisa que você está fazendo, cuidado para não usar essas ferramentas espiritualizadas para culpar alguém, ou para transferir sua responsabilidade, ou ainda para fazer disso uma válvula de escape da realidade. Ali, ó, se você não aceitar... Ah lá, ele até falou uma coisa parecida. A vida tem o dom de mudar em poucos meses, mudar tudo. Lugares, prioridades, pessoas, é uma loucura. Pronto. O Geiso, que chegou agora aqui no meio do negócio... Oi, Lúcia. Chegou falando algo que é na pegada que eu estava propondo para você. É possível... Ah lá, é isso aí. Tirou um print. Só depende de uma escolha, depende dele. Bom dia, Vinix. É uma escolha. E é claro que a gente consegue alterar tudo, mas desse jeito que eu falei agora. Pensa comigo, se tudo que você faz é fruto do que você fala e pensa, então a gente vai ter que mexer no seu pensamento. Mas se tudo que você pensa é fruto daquilo que você viu, ouviu, sentiu, experimentou, os amigos que você convive, as pessoas em geral. Então, o que vai ter que alterar? O que está externo. Até o jeito que você bebe água e se alimenta. Oi, sementinha. O que acaba acontecendo? Por exemplo, a sua alimentação... Oi, Adeilton. Sua alimentação está legal? E sua hidratação? Você está comendo direito? Está bebendo água bacana? Você tem que pegar esse ponto aí para poder a gente descobrir. Se tem aspectos muito mais físicos, pronto, você já disse que não. Oi, Adeilton, tamo junto. Bom dia, filho. Então, olha só, antes de querer espiritualizar alguma coisa, vamos para o campo físico. Vamos para o campo físico. Vamos lá. A hidratação é o teu peso vezes 35. Então, uma pessoa de 60 quilos bebe 2 litros de água. Correto. Quem pesa mais vai beber um pouco mais. A sua alimentação, eu não vou te falar o que comer, porque querendo ou não, você vai estar depois procurando um profissional sobre o que comer. Mas agora, como tem mais a ver com relação a você não ficar pulando refeição. Entende? Tamo junto, receita.
não pular a refeição, fazer pelo menos as 3 principais. Só isso aí vai ajudar você a ter uma linha de pensamento melhor. Eu não ia silenciar ele não, porque a sementinha de repente podia precisar de alguma coisa, mas se é o caso a gente silencia, pronto. Meu peso é 98, não sei se tem que beber bastante água. É isso aí, Adeilton. Eu tava falando agora há pouco de hidratação, filho, por causa do outro amigo que tá aí, o EAFC Coins, que tava vindo pedindo um aconselhamento. Meu problema é que eu não gosto de fazer as coisas sozinho, sou muito carente. Pois então, vou te fazer a pergunta fatal. Como era a sua relação com os seus pais? Que em cima disso a gente já vai ter um primeiro norte aí e eu já vou te explicando algumas coisas, mas já percebo que você vai precisar realmente de um acompanhamento, tá? Não adianta você fazer coisa aleatória não, mas essa questão aí, tudo bem, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa com alguém, mas a gente não pode estar com uma dependência ao extremo. Olha que interessante, o Adeilton também respondeu a pergunta que é tanto todo mundo pode responder essa pergunta, né? Todos que estiverem presentes. O Adeilton lançou que com os pais eram péssimas e com os avós são muito boa. De repente fez até uma substituição. O que acontece, Adeilton? É bom que você me ajuda a ajudar aqui o EAFC Coins. Cadê o outro rapaz que estava toda hora comentando um negócio maneiro aí, curtiu até bater 2K? Cadê o outro rapaz? Eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu subir aqui que eu vou saber quem é. O Braining, acho que era o Braining. Minha relação com meus pais sempre foi boa, do Vinix tranquilo. Bom dia, Kit. Bom dia. Bom dia, povo do outro lado. Bom dia a todos e todas. Batatinha, tu chegou numa hora muito boa, numa hora batatinha quente, 1, 2, 3. Estamos com uma pessoa que está tendo claramente visões, mas muito possivelmente, porque não está bebendo água direito, não está se alimentando bem, não está descansando e está carente. Mas entendi que a pessoa às vezes espiritualiza algo que pode ser realmente, mas às vezes não. E outros dois um que já me conhecia e outro que está conhecendo hoje. Acho que o Adeilton está me conhecendo hoje, o Vinix certamente já me conhece. Muito bom, muito bom. Tá interessante, Kit. Viu, Adeilton, primeira vez. Interessante mesmo, 25 formiguinhas penduradas num barbante. É bom que quebrou o gelo aqui, porque a gente tá, para contextualizar quem chegou agora, o pessoal riu do outro lado. Para contextualizar quem chegou agora, é porque o EAFC Coins estava falando que lá para as 2 da manhã, mas eu já perguntei, ele já relatou que ele não estava sóbrio. Ele viu algo ali na mata, parecia 2 pessoas, mas não eram pessoas, e estava olhando sem parar. A gente perguntou a pergunta básica. Como são os seus amigos? 3 qualidades. Ele não tem qualidades, são demônios na Terra. Eu falei, pronto, está explicado. Está bebendo água direito? Não. Está comendo bem? Não. Está descansando? Não. Eu falei, então, você quer o quê? É bom você cuidar. Mas o EAFC Coins, eu sei que é muita informação, então o que você vai fazer? Você escolhe uma coisa para se transformar hoje ainda. Se é para melhorar a sua hidratação, faça algo a respeito hoje. Entendeu, Adeilton? Faça algo a respeito hoje. Se é para melhorar a alimentação, faça algo a respeito hoje. Você ligou? Vinix falou, aliás, pensei muito sobre o que me faz querer entrar. É verdade, o Vinix foi o rapaz da religião. Que depois eu falei assim, tá, mas você quer começar uma religião por causa de quê? E aí, você conseguiu falar algo? Pode ser, Adeilton, ele pode estar delirando, pode ser algo espiritualizado. Adeilton, desse jeitão. O Kit, a gente tem de tudo. A gente tem um rapaz que da outra vez passou aqui perguntando se eu tinha religião. Eu dei uma resposta meio dúbia. E aí ele falou que queria escolher. E eu falei, mas você quer pra quê? E achei bem legal. Porque no caso, eu não lembro dele se foi ontem ou ontem que ele estava aí. Mas eu lembro que eu falei uma parada que é a preocupação da gente querer talvez escolher alguma coisa só em não estar dormindo veio até Duende Verde, verdade, Batatinha.
querer alguma coisa para ser servido, mais do que para servir. Porque uma vez eu estava conversando com o Lucas falou disso, que tem, às vezes muita gente deixa de estar no local para não servir. Até eu fiquei refletindo também sobre isso, porque eu estive num lugar, que eu não vou dizer qual para não dar pista pro pessoal, no sábado agora. E aí vem algumas pessoas para acolher, desse jeito, Adeilton, para acolher, mas teve uma pessoa em especial que veio agradecer por causa de um negócio que foi feito aí, faz uns 6 meses já, mas ela falando que, naquele dia, se você não desse permissão para ser usado naquele dia, eu não tinha entendido, ontem, na sábado que eu entendi, meu marido tinha morrido. Eu falei, eita porra, como assim? Eu não tinha entendido, na verdade eu não perguntei nada, só fiquei acenando com a cabeça e sorrindo, deixando a mulher falar lá que ela tinha que falar. Aí ela explicou, que eu já tinha entendido, porque teve só, no dia que eu fui fazer a minha renúncia, no dia da renúncia, eu não fiz a distribuição, eu desci, porque teve um momento específico que eu desci, fui lá, nessa moça que falou comigo, e falei o que me veio ao coração naquela hora. E aí entreguei. Quando eu entreguei, eu voltei, ela começou a chorar, eu já tinha certeza do que eu estava fazendo, e na semana seguinte ela só me agradeceu, mais nada. Mas no sábado agora que eu entendi, eu lembro que tu comentou, isso. Aí o que eu não tinha entendido é que aquela mensagem fez com que quando ela terminou ali tudo que a gente estava fazendo, ela foi logo para casa, rápido, chegou em casa e falou pro marido assim, vamos pro HC Lagos, que você está infartando. E realmente estava, eu não tinha sabido dessa parada não. Mas vamos lá. O EAFC falou assim, o mundo espiritual existe, não sabemos nenhum terço dele. Mas recomendo a você especificamente, EAFC Coins, cuidar do campo físico e do campo emocional. Até porque senão você não consegue alcançar essa dimensão aí da espiritualidade sem estar com um mínimo do seu corpo nutrido. Tá? O espírito, a alma e o corpo, eles têm que caminhar em paralelo junto, tá? O Adeilton lançou qual dimensional, mas eu não sei se era uma pergunta, não entendi. A Batatinha falou, fiquei sem dormir via anão. Ah, sim, claro, ela sabe que é um fenômeno físico. Nesse caso, né? A Adeilton falou temporal, qual lugar? O que acontece? Algumas coisas são espiritualizadas e a gente humanizou, outras são humanas e a gente espiritualizou. Fez o inverso. Ainda não arranjei uma resposta, mas acho que provavelmente para me sentir acolhido. Vinix, se você está procurando uma religião para se sentir acolhido, qual é a minha preocupação? Veja o que eu estou querendo dizer, Vinix. Essas carências, elas vêm de algum lugar. Se você mesmo assim prossegue, não tem problema. Eu só preciso que vocês sejam seres conscientes. Talvez só esteja querendo um lugar para colher sensações boas, mas isso não é o suficiente. Então, Vinix, se você for um ser consciente, tranquilo, ou seja, não, eu sei que eu estou vindo aqui para preencher minhas carências, ou para ter várias sensações boas, ok, se você sabe isso, eu fico um pouco mais tranquilo. Quando eu falo que a gente humaniza algumas coisas e espiritualiza outras, por muitos anos a teoria da gravidade, ela não era aceita porque era considerado magia. Por muitos anos, a gente estudou astrologia junto com astronomia porque era ciência. Que carência mais vai deixar? Desse jeito, Adeilton. Era ciência. Em algum momento houve uma separação quando a gente começou a fazer previsões fora do tempo comum. Uma coisa eu falo assim, a cigarra está cantando, vai fazer calor. É uma previsão, mas é uma previsão óbvia, pela observação de repetição. Não é magia. Porém, em algum momento isso se excedeu para, você nasceu num dia tal, então está propenso a. Ah, sim, a UFC falou, o mundo pode acabar nesse calor. Pode acabar por qualquer momento. Fica tranquilo. Ou melhor, o mundo nunca vai acabar. O que vai acabar é a humanidade. O mundo se regenera. Não seria a primeira vez, não. A Terra se regenera. Fique tranquilo.
Ela sempre deu conta de si. Não tem ninguém aqui que pode lançar uma bomba para fazer um estrago, fazer um regaço, regaçar a atmosfera, mudar a Terra da órbita. Não vai destruir a Terra. Tá ligado? Ah lá, o EAFC Coins me mostra uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele lançou aqui, eu não quero voltar. Eu tenho que tecer um comentário sobre isso que é importante. Olha só que interessante. Todo mundo que estiver no momento caótico da vida parece que está com pressa daquilo que até anos atrás, talvez, quem sabe, tivesse medo. Ou seja, tinha um tempo que as pessoas tinham medo do fim dos tempos. Agora as pessoas têm esperança dos fins dos tempos. Estou torcendo para que chegue logo. Mas se está torcendo para que chegue logo é porque não está vivendo intensamente aquilo que deveria. Porque hoje é um dia extraordinário. Hoje é um dia magnífico. Não é ontem, nem ano passado, nem na geração anterior. É o agora, independente de quando você nasceu. É agora. Só tem agora. Só que a escolha da felicidade e da alegria o fim é o começo é o fim. Desse jeito. Só existe o agora. Não existe outro momento. Hoje vai e vença. Isso, Batatinha. Então, quer dizer, a gente vai mostrando claramente onde estão nossas dependências emocionais com esta pressa de que tudo seja destruído, porque parece que é mais confortável tudo destruído, porque aí você não precisa fazer o serviço. Então, dá para ler claramente como está o interior de um indivíduo. Eu tenho ficado feliz com alguns acontecimentos e preocupado com outros. Estou precisando pegar firme só por hoje em bons pensamentos. Aí, pronto, FC Coins. Tu entendeu a proposta. Só hoje faça essa escolha. Brilho e transborde hoje. Desse jeito, Batatinha. Viu que é da casa, né? Falou vai e vença. Falou brilho, transbordo e prosperidade, é porque é da casa. Isso também alcança o Vinix. Vinix, o que a gente está promovendo agora, se algum dia alguém já espiritualizou isso aqui, tudo bem. Se a gente falar que é um campo humano, bom também. A gente é muito mais poderoso do que imagina. Obrigado, Deilton, por seguir. O que acaba acontecendo? Eu preciso ter uma consciência, e essa pergunta agora vai para quem está me ouvindo, você que está do outro lado. O que te faz feliz? O que te movimenta? O que te deixa animado ou animada? É importante a gente ter isso na ponta da língua, porque tem um termômetro aí. Se eu sei assim, na ponta da língua e vivencio aquilo que eu amo e gosto. Obrigado, Lúcia, pelos bastões infinitos. Ótimo. Ah lá, o Adeilton falou ouvir música. Você tem feito isso? Tem escutado música? Então é um ponto. Agora, se eu sei e não faço, é um ponto que pelo menos você sabe o que te faz feliz, é só corrigir. Agora, se eu não sei, então o que eu estou fazendo da minha vida? Que eu não sei. Na hora é bom, mas depois me deixa mal. O que é o EFC Coins? Acho que não passou. Se você escreveu o que você gosta, não passou. Só passou assim, a Batatinha falou brilho transborde hoje, o Adeilton seguindo, dizendo que eu ouvi música, me respondendo que sim, e depois você falando, na hora é bom, mas depois me deixa mal. Eu não sei o que você escreveu, não deve ter passado. Obrigado, Lúcia, pelo sino. Então é bom a gente... Mas independente, se for uma coisa que é nocivo para você e depois te faz mal, tá meio complicado. De qualquer forma, você já falou que você convive com que me dá prazer, na hora me deixa feliz para depois que passa o deprê. Entendo. Mas olha só, você falou que os seus amigos que você convive são pessoas que são lixos. Então tá na hora de mudar o ciclo, porque pensa comigo, se eu estou no meio de pessoas que eu não admiro, que eu considero terríveis, e não saio dali, então eu sou terrível. Igual eu já falei da outra vez, eu já arranjei muito problema, talvez não precisasse, mas hoje eu sei que eu precisava, e precisava até ser mais firme do que já fui. Se eu estou num ambiente, e eu acho que todo mundo é otário, se eu não sair dali naquela hora, o otário sou eu. E é isso, e acabou. Não tem outra maneira de abordar esse assunto. Ou eu saio, senão o otário sou eu, e tenho que admitir isso, entendeu? E vou para um lugar. Agora, se eu estou num lugar e falo, pô, esse pessoal aqui é, cara, que maneiro, cara, pessoas que eu admiro. Como é a frase, pão, a gente é as 5 ou 6 pessoas que a gente mais convive. Aí eu falei um pouco antes de você chegar, sim, esse problema não for eu.
O problema sempre é você, a responsabilidade é sua. Se você estiver num meio ambiente que você está falando que está contaminado e você não sai dali, cara, a responsabilidade é sua. E é claro, como o problema é meu, eu coloco em quem eu quiser, porque a primeira fase do natural de uma pessoa que está se depreciando pouco a pouco é botar a culpa em alguém. Infelizmente, essa é a realidade. O Vinix falou, mas às vezes não é viável, especialmente no ambiente escolar. Não, claro, tudo bem. Tem problema psicológico por causa da escola. Tudo bem, quando é escola, quando é o nosso pai e nossa mãe, a gente ainda é menor de idade, quando é no trabalho, mas aí existem métodos de blindagem. Mas ele está falando de amigos, e não de colegas de trabalho ou de familiares, de amigos. Porque quando é uma coisa que você não tem como sair daquele local, você não dá permissão, você não fala com a outra pessoa, você responde com educação ao que é falado, entendeu? E ele falou, não, meu problema maior é cair na rua para gandaia. Lá, o que você acha que você vai encontrar, meu irmão? Entendeu? Vai ter que arranjar prazeres, alegrias, que consigam alcançar você de forma mais leve. Aceita o problema e você é complicado porque a gente prefere colocar a culpa nas pessoas, verdade. A rua é meu maior problema. Então você já sabe que convive com gente que você chamou de lixo, que a gandaia é um problema, que o álcool e a droga está te atrapalhando, não está comendo direito, não está bebendo água, não está descansando. Sabe que ir ficar na gandaia na rua é seu problema. Bom, você já deu. Não sou eu que estou falando, você que falou, caralho. Eu tenho muitos problemas em me expressar. Vinix, mas é verdade, você falou um negócio importante, às vezes, mas foi bom que senão eu tinha escapado dessa importância aí do que o Vinix falou, de que tem pessoas à nossa volta, que são inevitáveis de conviver. Não dê permissão a elas. Não deixe que se sintam confortáveis quando elas te fazerem ficar desconfortável. Não permita ficar num ambiente que você pode sair. Não dê legalidade para eles te darem falsos conselhos na falsa intenção de te ajudar. São as pessoas mais destrutivas. Mas assim mesmo eu recaio todas as vezes na mesma. Então, FC Coins, mas você agora tem a escolha de sair do ritmo hipnótico. Quer falar, Kit? É porque tá muito rápido aqui a rolagem e eu não tô dando espaço para você falar. Não, tranquilo, terapeuta, que é tu, eu tô aprendendo. Então vou seguir. O que acontece? Oi. Só deixar um recadinho aí pro Vini, que é o que tá procurando uma religião, né? Isso. Relaxa, Phoenix, não esquenta, viu? Porque o que acontece, nós, seres humanos, temos esse hábito de querer estar em grupos, estar em bandos. Nós somos mamíferos e por mais que a gente queira estar, às vezes, só, não é verdade. A gente sempre quer estar incluso em algum grupo, em algum local. Fala, Gui. Sentir Nem que seja um grupo que reúne pessoas que querem ficar sozinhas, mas aí já virou um grupo. desse jeito. Porque o que acontece? Que é o caso que muitos dos que estão presentes agora se sentem deslocados. E agora não se sentem mais porque estão sendo acolhidos agora, nesse exato momento. Exatamente. Então, no final das contas, a gente precisa só dar a gente mesmo para ser feliz. Isso é a FC Coins. Você já sabe o que fazer, já sabe a direção, você já sabe tudo que está na tua mão. Entendeu? Eu entendo que realmente às vezes é mais fácil quando tem um incentivo. Mas isso não pode ser a única saída, ter alguém para poder fazer. Essa que é a grande sacada. A gente consegue fazer tudo sozinho. Até para você ter alguém, é melhor você aprender a ser feliz sozinho. Desse jeito é FC Coins. É melhor você sumir, ninguém entender nada e ficar um tempo sem... Entendeu? E o humano, ele vive, como o Vinix falou, super verdade. O ser humano foi feito para viver em sociedade, é desse jeito. Quando eu digo ser feliz sozinho e ao mesmo tempo estar com um grupo, olha que interessante. A minha expectativa é achar felicidade naquele grupo, isso vai ser destrutivo demais para mim e para o outro. O Vinix falou, mesmo a sociedade o corrompendo. Ainda tem isso. O que é corrupção? Porque para isso a gente provavelmente vai usar um termômetro da moralidade para dizer o que é certo e errado. E essa moralidade, pelo menos no Brasil, ela passa por termômetros culturais, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Eu também não sou do cara que vai relativizar tudo, mas
Sabe uma coisa que eu digo a você? Hoje eu moro num lugar nobre. Tamo junto, FC Coins. Mas eu fui nascido e criado num lugar muito perigoso. E a noção de certo e errado, na hora que o bicho pega, é bem diferente de quando tá tudo bem. Na guerra, o senso de moralidade se esvai. Sobra pouco do que é certo e errado. Fora da guerra, volta a moralidade a existir, né? Se dá para mudar de vida rápido, dá para você começar a mudar de vida rápido. Para mudar de vida, demora o tempo que precisar. Mas se você fizer uma coisa hoje ainda, você já está começando o seu processo. Então você já está mudando. E é bom você saber mudando para onde. É bem nessa pegada, porque olha só, pensa comigo. Quando eu tinha 16 anos, eu fiquei com um problema que eu precisei de tratamento, porque como eu fui nascido e criado na favela, então para mim o clima hostil, o tiroteio era uma coisa típica, era comum. Então sabe o que era terrível? O silêncio, a calma, a paz, porque eu me acostumei com o ambiente violento por muitos anos. Então o silêncio precedia a morte. E aí o que minha mente estava esperando? A morte, o caos. E esse caos não chegava. Eu estava desejando que o caos chegasse, ficava com crise. Com acompanhamento, isso foi ficando mais fácil. Procurei o que? Atividade física, melhorei minha hidratação, minha alimentação, do jeito que eu estou falando para você. Mais tarde eu faço uma escolha. Quem vem do pouco não se ilude com muito. Desse jeito o FC Coins. Porque ó, eu sei que existem coisas, são dois extremos. Eu sei que a falta de prosperidade está agredindo alguém. Olha que loucura. Eu vim de pouco, tenho muito, estou indo para muito mais do que tenho agora, porque eu sei que quanto mais riqueza e prosperidade tiver, eu gero mais emprego, mais oportunidade. Quanto mais empresas, que eu estou para pegar mais 3. Até depois tem que falar com a batatinha. Eu gero mais oportunidade para as pessoas. Gero mais condição de vir aqui todo dia de madrugada, sem me preocupar com quantas a pagar, para entregar para vocês o que eu tenho de melhor. Então o que acaba acontecendo? Isso só é possível com prosperidade e riqueza. Não dá para fazer sem ela. Até porque atualmente eu não estou sendo monetizado. Mas isso vai mudar agora. Vou voltar a ser monetizado. Ótimo, batatinha. Então o que é isso que eu estou querendo dizer? É mentira que os ricos são maus. É mentira. É mentira que uma pessoa que nasce no berço de ouro tende a ser todo cheio de nome toque. Porque justamente as pessoas que eu conheci que progrediram cada vez mais são pessoas que nasceram no berço de ouro, sim, mas tiveram um bom treinamento. E existem pessoas otárias e mesquinhas de qualquer área, ricos ou pobres. Só que até isso pode estar chegando também a te afligir em algum ponto. Porque tu pensa, normalmente a massa que se ferra com relação a esse tipo de coisa que está acontecendo é a massa pobre. No Brasil, as pessoas não sabem, mas existem 14 mulheres bilionárias que conseguiram pelo próprio mérito ficar. São 22 que são, mas 14 que são pelo próprio mérito, que foi lá e construiu do zero. Ainda que elas não construíram do zero no sentido de que ela estava toda ferrada. A maioria vinha de uma classe média e tal, e foi subindo, 1 bilhão, 1 bilhão, enfim. Teve um bom treinamento. Mas a maior parte dos que são mais de 77 bilionários, não estou falando de milionários, que tem um monte no Brasil, são 77 bilionários no Brasil. Desses 77, a maioria não era antes, não nasceu bilionário, ou seja, o Brasil tem várias oportunidades. E a maioria colocando propósito, espiritualizando o que estava fazendo, entendendo. Tem esses dados que eu estou falando, não acreditem em mim. Vocês podem pesquisar que tem um rapaz que ele é um estudioso do assunto, da Forbes, ele trabalha para, acho que é Forbes, de uma revista que fala só sobre isso, e ele tem essa estatística completa, até porque se eu errei algum número, para mais ou para menos, não acredito no que eu estou falando, até porque eu gosto muito do termômetro do Diógenes, filósofo, que esse é o contrário, se livrou de tudo, um cara muito rico e ficou, ele só tinha talvez até foi a inspiração do Chaves, que ele só tinha um barril. O FC Coach falou, o pobre só fala mal do rico e de inveja, é verdade. E porque se não fosse rico, o pobre não... que na verdade não tem nada a ver. Se o rico deixar de ser rico,
Se a gente entregar 1 milhão na mão de todo mundo, não dou 6 meses, o pobre está mais pobre ainda e muito mais encalacrado, e o rico mais rico do que estava antes. Porque tem a ver com isso aqui, ó. O Diógenes, esse eu não te falei ainda aqui. O Diógenes é um filósofo grego que ele ficou um eremita. Ele só tinha, é chamado cínico. As pessoas hoje usam a palavra cínico para designar outra coisa, mas o filósofo cínico tinha essa expressão na época porque o cínico era aquele que só tinha a roupa do corpo, no máximo um cajado, e não tinha moradia, porém era por uma escolha. Só que por que cínico hoje, tamo junto, Vinix, é usado para outra coisa? Porque todo filósofo cínico, como Diógenes, responde as coisas rispidamente. Por exemplo, uma vez foram falar, o Alexandre Magno, o cara mais rico da época, o imperador, foi falar com Diógenes e fala assim: vim falar contigo, saia do barril. E aí ele levanta do barril e fala assim: quem é você? Ele sabia quem era. E ele fala: Alexandre Magno, o imperador. Falou: então sai da frente do meu sol, você está fazendo sombra. E aí ele chega para o lado e fala, e continua a conversa, mesmo assim, firme. Chega para o lado e fala: Diógenes, se me acompanhar, eu preciso dos teus conselhos, porque é sabido que muitos outros príncipes vieram até ti e conseguiram lograr bom êxito em meu império. Se vier comigo, terá a metade de tudo que eu tenho. E ele falou assim: não estou interessado. E voltou para o barril. E as pessoas riram desse ato. E o Alexandre Magno disse: silêncio. Vocês riem porque não sabem a sabedoria de Diógenes. Certamente, se eu não fosse Alexandre Magno, eu seria Diógenes. E sai. Já em outra ocasião, uma pessoa chega até Diógenes e fala assim: estão falando de você, Diógenes. E ele fala: para! Antes de você me dizer o que vai dizer, passou pela casa dos 3 filtros? Que 3 filtros? Primeiro, o que você vai me dizer, você sabe se é verdade? Já investigou? Não, só sei do que eu ouvi falar. Tá ok. Passou pelo menos pelo segundo filtro? E qual é o segundo filtro? O que você vai me dizer faz algum bem? Não, na verdade não, vai te trazer mais angústia. Ok. Terceiro filtro. O que você vai falar é necessário? Não. Então me deixa em paz. Esses 3 filtros são ótimos. Você sabe se é verdade? Vai fazer bem? É necessário? A esses 3 filtros, principalmente o primeiro, é totalmente o contrário do que a gente faz. Porque a gente repete coisas que a gente não sabe se é verdade. Vocês percebem que eu gosto muito desse paralelo dos dois. Alexandre Magno, que o cara xinga ele e ele... foda-se, e sai. E o Diógenes, que o cara xinga ele... ai, caralho, sai da frente do meu sol, caralho. Entendeu? Então, assim, é o extremo. Um, rico, pomposo, e governando, imperando, e outro sem nada. Saber se é verdade é muito bom, porque se eu fizer uma reflexão aqui e eu não souber entregar, como eu fiz, é só vocês voltarem. Amanhã tem no YouTube a reprise do que eu fiz hoje, às 6 da manhã. Se vocês forem ver como que eu falo no começo, eu falo: olha, isso pode ser. Aí esse diálogo ele é necessário, mas eu não sei. Então eu preciso entender alguma coisa. Quando eu entendo, eu falo. Se eu acho importante, eu digo. Se eu acho que vai fazer bem, eu digo. Poxa, eu não sei se é verdade. Não sei se vai fazer bem, mas é necessário. Pelo menos passou por um filtro. Agora, sem filtro nenhum, a gente destrói a vida de outro. Rei Salomão, no livro de Provérbios, não só ele, mas ele fala muitas vezes sobre a língua. Uma reflexão um pouco mais moderna diz: a língua fica por detrás de ossos com fratura exposta. São 32 fraturas expostas para conter uma arma letal. Mas é algo perigoso e também muito bom. A língua pode salvar uma pessoa, ela pode ter uma palavra que vai aplacar o furor, também está dizendo lá em Provérbios. Mas a língua pode ser uma seta. Cuidado com as pessoas de boa intenção. Porque se você já sabe que uma pessoa tem má intenção, está tudo certo. Cuidado com as pessoas de boa intenção. Eu mesmo fiquei aí 1 mês e meio abatido, agora recente, por pessoas de boa intenção. E talvez mais de 1 ano por outros de boa intenção. É perigoso muito mais.
Porque a quem a gente der afeto, nos afetará. Como é bom ter o poder de ver a si mesmo pelo lado de fora. Eu lembrei esses dias, tem uma pessoa que eu não convivo tanto mais, mas que falou que eu já tinha essa capacidade, mas isso deve fazer uns 3 ou 4 anos, que foi quando eu fui lá em Búzios. Eu ganhei aquele negócio lá do Guest House. A moça falou isso, que capacidade incrível. Ela disse assim, na época, foi o que até me promoveu me fez perceber que eu tinha que gravar o tempo todo. Ela falou assim, você sabe que se ficasse gravando o tempo todo que você fala, o tempo todo ia ter conteúdo para as pessoas aprenderem algo. Eu falei, bom, então é um sinal de que eu só estou me alimentando de algo que faz crescer. Alguém vai dizer, você é inteligente, entendo o que a pessoa diz, né, como o Vinix fala, num tom de elogio. Mas digo para você, elogio é bom de cheirar, não de comer. O que você está falando, Riz? Está ficando maluco? Talvez. Elogio é bom de cheirar e não de comer. Eu cheiro elogio, tem um cheiro agradável, mas eu não como. Porque se eu acreditar em algum momento que não foi a quantidade de livros lidos, a quantidade de treinamento, e que talvez eu tenha nascido ignorante, e ignorante é de não saber, nesse sentido, e que à medida que fui procurando a sabedoria, quem busca acha, e ela já está na porta esperando, porque ninguém quer falar com ela. A sabedoria está carente agora. Fazendo, e o que eu estou falando é citação bíblica também, que a sabedoria está à porta de quem a procura, mas está nas ruas, correndo e gritando alto, e ninguém dá ouvidos. É óbvio que, quando a pessoa te elogia, ela tem a intenção de te agradar, de ressaltar e de dar um feedback muito positivo. Dificilmente alguém faz o que eu faço, de chegar para minha filha e falou, parabéns, você treinou tanto que teve esse resultado. Ela se enche de orgulho, mas onde está a sua recompensa? Em treinar mais. Se eu fizer com uma criança, isso também já foi estudado. Poxa, como você é inteligente, tira boas notas, olha como você é sábia. Na próxima ela não tirará boas notas porque vai achar que é de uma natureza nata. E aí tende a declinar. Ainda que a pessoa tenha uma predisposição, né, uma inteligência talvez mecânica, motora, humana, realmente a pessoa já tem aquela predisposição, se ela não treinar, aquilo vai tudo por água abaixo. Então eu gosto de ver os paralelos. Minha construção, toda construção de riquezas, elas precisam de propósitos, senão ela fica vazia. E é por isso que eu admiro certas pessoas. Aliás, só em pensar que o Diógenes, antes de Cristo, já tinha aquela sabedoria e tinha o que quisesse, né? Ele poderia ter o que quisesse, a hora que quisesse, e escolheu não ter nada. Eu acho justo. Como eu ouvi uma vez de um franciscano, que a pessoa quer fazer um voto de pobreza. Primeiro fica rico. Você é pobre. Você já é pobre. Você não vai renunciar a nada. Você aqui ainda vai ter o conforto de ter aqui uma casa. Primeiro fica rico. Eu falei, cara, que interessante, né? Pode encher isso aqui d'água? A garganta tem para o espaço. Obrigado, meu irmão. São 6h20, tá? Eu vou cuidar dele. Primeiro ficar rico. Aí depois renuncia. Se for por um motivo espiritualizado, né? Isso da riqueza é totalmente verdade sobre a riqueza. Desse jeito. Às vezes, o que falta numa pessoa é propósito. Porque, por exemplo, eu conheci gente que tem muito mais grana que eu, que não sabia encontrar alegrias, ou seja, tinha riqueza, mas não tinha prosperidade, porque prosperidade está atrelado à alegria, a propósito. E aí, tem um monte de crença limitante sobre dinheiro que atrapalha a pessoa prosperar. Achar que o dinheiro é sujo. Se eu passar uma nota de 100 aqui na cara, todo mundo vai falar, meu Deus, tem que passar álcool, você não viu ninguém morrer nem viu ninguém ter infecção e ir para no hospital, não, morreu de dinheiro na cara, meu Deus, ficou com a cara empolada. Não fica. O seu telefone que você tem a audácia de levar para o banheiro e depois de botar no rosto, esse sim é muito mais nocivo. E mesmo assim você não vai ver, dificilmente vai ver alguém ficar com algum problema. O limão já. O limão já, verdade. Fazia participações esportivas anos atrás, depois... tem que ter cuidado com excesso, porque tem diferença de ambição e de ganância, né? Tipo, ambição é eu desejar algo a mais, eu entender aqui uma lógica de algo.
A ganância é algo que passa e faz perder, né? A ambição faz ganhar, a ganância faz perder, no final das contas, né? Até tenho 2 casos aqui bem próximos. O rapaz lá que cobrou o dobro lá do aluguel do meu sogro, agora a loja está parada, não tem ninguém. E agora? O rapaz que cobrou mais do Lucas acabou dando um presente a ele. E entendam que às vezes a gente precisa de um presente. E o presente tem um livro que chama, acho que é Oportunidades Disfarçadas de Fracasso, alguma coisa assim. Se ficasse milionário, não saberia o que fazer. Aqui, ó, ele falou um negócio importante. Se eu ficasse milionário, eu não saberia o que fazer. Ele percebeu algo. Então, Vinix, então qual é a primeira atitude? Descobrir. E eu não acredito em opinião, eu acredito em fato. Se você lê livros como Mais Esperto que o Diabo, Os Segredos de uma Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Negócio do Século XXI, você vai saber. Existem regras, existe até um PDF meu que fala sobre isso, que fala sobre princípios e não sobre regras. Sim, você pode fazer algo por prazer, isso eu entendo. Agora, princípios não são regras, elas não estão engessadas. Os códigos da prosperidade, elas mostram como a gente pode ter mais, só que sempre mais feliz. Porque os 5 princípios mais básicos são doação, autoinvestimento, planejamento do futuro, compras planejadas e desfrute do agora. Se a pessoa fizer as 5 coisas com os recursos que tem, ela sempre vai viver feliz, porque se tem uma coisa ruim, é você não gastar um dinheiro, guardar, mas falar, poxa, mas eu queria sair. Ou ao contrário, sair, gastar tudo e falar, pô, eu tinha que ter guardado. Só que você pode fazer as 2 coisas. Os princípios da prosperidade, tem o PDF, quem quiser depois me chama que eu vendo a vocês. Mas os princípios da prosperidade, já entregando alguma coisa gratuita do que tem lá dentro, ele vai mostrar que faz mais sentido eu pensar em gerar recurso do que em economizar. Senão daqui a pouco começa a ficar mal, sabe? Em cortar recursos. A não ser que a pessoa vai virar um eremita como Diógenes. Não tem por que cortar recurso de nada. Uma coisa é, não, essa semana eu vou sair menos para tal objetivo. É até aceitável, mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Pseudo-intelecto falou, pratica o estoicismo. Interessante. Então o que acaba acontecendo? Eu sei que a gente ao mesmo tempo parece ter desviado do assunto, mas ele está no mesmo lugar. Os problemas que o EFC tendo alucinações, andando com gente que não deve, também são as mesmas dicas para a nossa saúde física, mas também a mesma dica para a saúde financeira. Para o outro Vinix, que está procurando se encontrar, talvez até a nível de religiosidade, também é mais fácil primeiro cuidar das coisas simples. Mas quem tem que saber disso é ele, nós não temos nada a ver. Como ele perguntou, ele conversou, é interessante. E você vê, Kit, como eu falei, eu fui no sábado, né? E foi muito bom receber certos feedbacks, saber da nossa importância e nada mais. Porque todas as outras atitudes, elas mais me afastam de um grupo do que me aproximam dele. E eu só abro essa live todo dia por um propósito. Porque muitas das coisas que me ocorreram, que agora são mais claras na minha cabeça, elas estão muito longe daquilo que eu acreditei que seria. Mas sei que é possível tanto viver um momento ainda melhor que o anterior, tanto voltar a monetizar as plataformas, alcançar pessoas novas, mas hoje não tenho a mesma visão que tinha sobre várias coisas, que eu vi um por um, sem exceção de ninguém, não corresponder a algo que mesmo sem perceber a gente espera. Talvez porque é o mínimo. As coisas vão acontecendo, né, na nossa volta. E o mundo não para a gente se remontar caso a gente tenha sido despedaçado. O William Shakespeare, apesar de ser conhecido mais como poeta, ele tinha muitas linhas de pensamento muito bom. Menestrel, acho que o melhor deles. Mas entre tantas linhas do Menestrel, ele diz 2 coisas muito boas. Ele diz, talvez aquilo que você espera que ame do jeito que você quer que ame com todas as suas forças, ainda que não seja do jeito que você quer. Estou parafraseando. E já em outro momento dizendo que você pode ter sido, seu coração pode ter partido em 1000 pedaços. O mundo não vai parar para você remontar. E ele vai dizendo outras coisas como
Você tem o direito de ficar com raiva, mas não tem o direito de ser cruel. E aí vai seguindo, é muito bom. Depois procurem Menestrel de William Shakespeare. Ouço um sinal claro de que devo estar terminando a transmissão para poder cuidar aqui. Também porque eu preciso treinar, preciso falar com a Batatinha, 1, 2, 3. Preciso ouvir e falar, né, com ela. E treinar e viver a vida doidado. Mas não se confundam, quando eu falo viver a vida doidada, a pessoa pensa em cachaça, drogas e rock and roll. E não é. Para mim, viver a vida doidada é ir lá fazer uma boa refeição agora de manhã, com batata e frango, é treinar pesado, é chegar em casa e tomar um banho legal. Bom, isso aí, todo dia de manhã estamos aí no rolê. Quem tiver que falar comigo pode vir também no privado aqui do Tic-Teco, aqui do Abóbora. E o meu contato comercial está em algum lugar. Temos um lugar onde eu tenho uma agência, que é a parte financeira, tá? A gente pode gerar lucros através de um lugar que eu que sou o agente. Nós temos amanhã às 6 da manhã a reprise do que foi feito hoje. Vá e vença, e que por vencido eu não lhe conheça. Vá e faça você mesmo o seu dia ser extraordinário. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo que eu quero eu tenho, vem a mim com facilidade, brilho, transbordo e prosperidade. Amanhã de manhã estamos aí de volta no rolê. Podem me chamar, que eu demoro um pouco, mas eu respondo a todos. Faz sua despedida, para não desligar na sua cara, Kit. Um bom dia a todos.